Shalom aos irmãos que entraram, shalom aos irmãos que também vão acompanhar essa ministração pelo nosso canal do YouTube, que você seja muito, muito bem-vindo. É sempre, irmãos, com muita alegria que nós estamos aqui, né, todas as quintas-feiras e também nos dias de ministrações, de aulas, para compartilhar um pouquinho aqui da palavra, tudo aquilo que o Senhor tem falado, feito, né, nas nossas vidas, através das nossas vidas, a gente sempre compartilha com muita alegria. Amém? Semana passada, quem esteve conosco, né? Semana passada nós não gravamos as ministrações e foram ministrações poderosas, né? Nós começamos a falar um pouquinho sobre ouvir Deus, né? Ouvindo Deus, a forma com que o Senhor ele comunica a sua vontade, porque Deus, irmãos, ainda fala e glória a Deus por isso. Deus ainda fala. Eu não sei se você pode crer nisso. Mas eu creio, irmãos, Deus continua falando, embora não precisasse, porque tudo que ele já falou através das Escrituras, irmãos, nós não precisaríamos de mais nada. Mas Deus, como um Pai e como um Deus todo-poderoso, sabendo, claro, das nossas limitações, das nossas dificuldades em obedecer às Escrituras, ele ainda continua falando através de toda a sua criação. E é disso que nós temos falado esses dias. Semana passada falamos aqui, né, demos um exemplo muito simples a respeito de um aparelho celular, né, a partir é, de um computador, falamos aqui um pouquinho sobre o aparelho, sobre o sistema, né, cada aparelho aqui ele tem o seu sistema, e sabemos através do sistema, através da aparência do aparelho, já sabemos quem é o fabricante, né? Então, é inconfundível. Fizemos essa comparação, então, em relação às nossas vidas. Nós também temos um fabricante. E esse fabricante inseriu também em nós um sistema, né? E foi sobre isso que nós falamos semana passada, que é uma forma de Deus falar conosco. Ele já inseriu em nós um sistema. Embora esse sistema foi corrompido lá no jardim por causa do pecado, graças a Deus o Senhor tinha feito um backup. E esse backup perfeito veio para a Terra, né, que foi o nosso Senhor Jesus Cristo. E ele está restaurando todos esses aparelhos velhos aí que estão contaminados com um vírus do pecado. E glória a Deus que ele está restaurando. Amém? Só que, irmãos, o nosso Senhor Jesus Cristo, quando ele veio para fazer essa restauração nas nossas vidas, a gente acha que às vezes o download, esse processo é tudo muito rápido. Mas não, o nosso Senhor Jesus Cristo, ele foi a solução e está sendo até hoje, porque ele nos traz um modelo de como fazer toda essa restauração das nossas vidas, né? O Senhor garantiu que nós não fôssemos destruídos, descartados, jogados no lixo, e ele está nos dando essa possibilidade agora dessa restauração. E esse processo que todo cristão enfrenta é essa restauração do nosso sistema que foi contaminado. Amém? Então é disso que nós estamos falando. Agora, como que Deus faz isso? Né? Muitas vezes a gente não compreende como é que Deus ele fala conosco ou como que Deus nos mostra o caminho. O que que eu penso, irmãos? Que se eu quero entender, né, como que Deus fala, como que eu posso ouvir a Deus, as formas de Deus comunicar comigo, primeiro que eu tenho que entender, e aí eu entro num ponto em que eu quero começar a falar em relação aqui da ministração, que é um ponto, creio eu, que crucial para o cristão, que é a meditação, não só da palavra, mas meditar nas coisas de Deus, acerca de Deus. Você precisa ter tempo para meditar. A própria Bíblia, ela diz, medita, né, na palavra de dia e de noite. Ele não está dizendo para você ficar lendo a palavra de dia e de noite. Você consegue compreender isso? Ele não diz assim, ó, leia essa palavra de dia e de noite. Ele não está dizendo isso. O que que ele está dizendo? É para você meditar. Então, aquilo que você leu, aquilo que você ouviu do Espírito Santo ou do Senhor, fique meditando, coloque em meditação durante o seu dia. Porque quando você medita nas coisas de cima, você começa a se tornar sensível para o Espírito. E eu creio, irmãos, que é o que está faltando para nós, é termos essa sensibilidade, é nós dedicarmos o nosso tempo, o nosso pensamento às coisas do alto.
Porque quando você dedica o seu pensamento às coisas do alto, você começa a se tornar muito mais sensível. Eu não sei se você. Normalmente é os homens que passam mais por essa situação, tá? Que é em relação a um carro. Quando a gente pensa, de repente, às vezes, em comprar um carro, trocar de carro, você vai pesquisar a qual carro que você vai comprar. E quando você tem na mente um veículo que você deseja, que você almeja, parece, é até engraçado, parece que esses veículos saltam aos teus olhos na rua. Parece que você começa a ver muitos daqueles veículos na rua. É engraçado. Parece que antes você não via. E daqui um pouco, quando você colocou aquilo na mente, você começa a ver muito. Então, eu vejo que se para as coisas naturais isso salta aos nossos olhos, chama a atenção, eu vejo que também isso se dá no mundo espiritual. Quando você começa a mentalizar as coisas de Deus, pensar nas coisas de Deus, meditar no Senhor, na palavra de Deus, os seus olhos vão começar a saltar para as coisas de Deus. Você vai estar na rua, o Deus vai te chamar a atenção para alguma coisa, você vai começar a trazer à sua memória pensamentos acerca de Deus. O que que Deus está falando com você, às vezes através da natureza, às vezes através de uma cor, entendeu? Então, nós precisamos ter esse tempo de meditação. Então, não adianta você às vezes ficar se perguntando, ah, mas Deus não fala comigo. Tá, ok. Não é que Deus não fala, irmãos. Deus tem aqui, ó, um livro escrito para você. Como é que Deus não fala? Então, Deus fala. Deus enviou seus servos e os profetas. Enviou Jesus e os discípulos. Como que Deus não fala? Deus fala. Deus enviou o Espírito. Então quer dizer que Deus fala. A questão é que, será que eu estou me importando com o que Deus está falando, a ponto de eu meditar e voltar o meu olhar e ser sensível a todas as manifestações de Deus para comunicar comigo? Essa é a pergunta que precisa ser feita, né? De mim para eu mesmo. Eu tenho que me perguntar: será que eu estou tendo esse olhar para as coisas do Altíssimo? Será que tudo que eu olho, será que eu tento meditar se tem algo de Deus ali? Quando eu olho a natureza, ou quando eu vejo algum irmão falando acerca das coisas de Deus, será que eu paro para ouvir e meditar realmente o que que Deus está falando? E comparar com as escrituras, olhar assim, quais os princípios de Deus, o que que tem de princípios de Deus, porque através dessa meditação, irmãos, você vai começar a se tornar sensível e você vai ouvir a voz de Deus. Então, assim, quando nós pensarmos dessa forma, você vai ver que Deus vai comunicar contigo, irmãos, de N formas. Nós já falamos aqui, né, que às vezes você sente algo, você tem uma sensibilidade no seu corpo. E você entende que aquilo ali é algo espiritual. Então você começa assim, ai, tô com uma dor no corpo, só um pouquinho. Você não é carnal, a ponto de dizer assim, ai, tô com uma dor no corpo, vou ali tomar um remédio. Carnal. Primeira coisa que nós temos que pensar, ai, tô com uma dor no corpo. Deixa eu pensar, eu não fiz nada para ter essa dor no corpo. Será que não é espiritual? Eu vou orar. Será que essa dor aqui é minha? Essa é a mente espiritual. Essa é a mente que está olhando para o alto. Por quê? Porque tudo que acontece, ele está ligado. Será que isso aqui não é Deus falando comigo? Eu vou meditar. Aí eu vou meditar. Ah, se não é, ok. Então agora eu vou ver o que que é no natural. Pode ser realmente, de repente. Ah, bati a perna, tá certo. Isso aqui não é espiritual, irmão. Você simplesmente bateu a perna, está doendo. Ok, você pode passar algum medicamento ali, né? Enfim, mas tenha a sua mente voltada para as coisas de cima. Porque uma batalha espiritual, ela vai te trazer sim uma dor física. E a primeira coisa que a gente pensa, ai meu Deus, acho que eu comi alguma coisa, ai eu não sei, acho que eu não descansei direito, eu vou tomar um remédio, e Deus está falando contigo, olha, você está sofrendo um ataque. Ou daqui a pouco você entra no ambiente e você sente um peso, ou às vezes uma dor em algum lugar, nossa, olha, eu entrei aqui, começou a me dar uma dor, vou ter que procurar um médico, vou ter que. E Deus está comunicando contigo, dizer de repente, olha, a dor não é sua. Você, há minutos atrás, você não estava sentindo essa dor. Você não percebeu que você entrou nesse ambiente e começou a sentir essa dor? Não passa pela sua cabeça que pode ser um ataque ou alguém que está nesse ambiente sentindo essa dor? Essa é a mente espiritual. Essa é a mente que pensa nas coisas de cima
esperando Deus, ao primeiro momento de Deus falar com ele. Irmãos, como é que é uma criança? A criança não busca a atenção dos pais? Quando o pai chega do trabalho, a criança não vai correndo. Para quê? Para ter esse relacionamento com o pai, esperando e ansiando para conversar com o pai? Essa, irmãos, deve ser a nossa atitude. Nós deveremos estar sempre ansiando, esperando. Meu Deus, quando é que o pai vai falar conosco? A todo momento na rua. Deixa eu ver, estou caminhando aqui. Quando é que Deus vai falar comigo? Será que Deus vai usar alguém? Será que Deus vai usar a natureza? Que hora que Deus vai falar comigo? Essa é a nossa mentalidade em pensar nas coisas do alto. E claro, eu sei que nós temos uma dificuldade, por quê, irmãos? Porque nós estamos ainda caminhando neste mundo e os nossos olhos ainda olham para as coisas desse mundo. Mas não é uma desculpa, nós precisamos ter também o entendimento que nós precisamos transicionar do nosso olhar carnal para o olhar espiritual. As escrituras, ela é clara. Agora, vai ficar muito mais difícil se você não ler as escrituras, porque as escrituras também contêm a palavra de Deus, os ensinamentos de Deus, o que agrada a Deus, as vontades de Deus. Então, quando você lê as escrituras, você já tem uma base. E aí, quando você tem uma experiência com Deus, fora você pega aquela experiência, o Espírito Santo vai te trazer à memória aquilo que você leu. Você une as coisas, você entende. Deus falou comigo. Amém? Então nós precisamos ter essa sensibilidade, né? Voltar os nossos olhos para as coisas de cima. Isso se chama restaurar o sistema desse aparelho velho, que no final será um aparelho novo. Glória a Deus. Deus pega o que é velho e faz algo novo para ser útil, irmão, para o reino. E glória a Deus por isso. Então, irmãos, não pense que Deus não fala com você. Ele fala, talvez só está faltando um entendimento e um interesse da sua parte de tentar ver assim, como é que o Deus está falando comigo. Tem pessoas, irmãos, que ouvem uma voz. Agora, como é que eu vou saber essa voz se realmente é de Deus? É simples. Eu preciso ler as Escrituras e saber como é que Deus vinha falando com os discípulos. E outra, Deus ele age por princípios. Agora, se uma voz vem falar comigo fora dos princípios de Deus, tem que pelo menos me acender um alerta. Principalmente porque hoje, irmãos, nós somos indesculpáveis, porque nós temos o Espírito Santo. Então, se essa voz falar comigo, o meu espírito, que está unido com o Espírito de Deus, como diz em Romanos 6, ele vai ou receber essa palavra com mansidão, vai fazer sentido, ou vai, no mínimo, ligar um alerta. Diz, opa, será que é mesmo essa voz falando comigo? Mas isso aí fere os princípios de Deus. Como é que essa voz está falando comigo, mas vai contra o que Deus sempre diz na palavra, com o que Deus sempre estabeleceu? Né? A Bíblia fala sobre os fundamentos, que nós não devemos mudar os fundamentos. O fundamento é Cristo. Então, como que uma voz vai vir ao meu coração que fere esse fundamento? Agora, se você não tem esses fundamentos estabelecidos no seu coração, através da leitura, através da meditação, vai ficar um pouco mais difícil. Então, não é que Deus não fala, é que você ainda não se municiou com as ferramentas para entender o que Deus está falando. Não é mesmo? Por isso que precisa ter um interesse, né? Nós agora, é, a maioria dos irmãos aqui acho que sabem, nós vamos, né, ir para o Camboja. E qual é a dificuldade que creio eu que a gente vai enfrentar um pouquinho lá? É a língua local. Então, o que que vai ter da nossa parte? Vai ter que ter um esforço da nossa parte para aprender a língua local, para poder ter essa comunicação. O que que isso demonstra? Interesse da nossa parte em compartilhar as coisas de Deus. Amém? Agora, se eu não tiver esse interesse, essa dedicação, irmãos, eu não vou conseguir ouvir Deus. E você vai ver vários exemplos na Bíblia de irmãos aqui que Deus fala de várias formas. Várias formas. À noite eu quero ver se eu falo um pouquinho também sobre Balaão. Quando você vai ler ali a história de Balaão, você vai ver Deus falando de várias formas. Com Jó é a mesma situação. Então, Deus ele usa, irmãos, todas as coisas possíveis
para que você compreenda. Deus tenta te chamar a atenção de várias formas. Então, reflitam hoje sobre isso. Será que eu estou tirando tempo para refletir sobre as coisas de Deus? Será que eu estou dedicando tempo suficiente para aprender esses fundamentos, de ver como é que Deus já falou? Porque Deus já falou. Amém ou não? A gente já não viu nas Escrituras que Deus já falou muitas coisas? Então, primeira coisa, eu vou dedicar tempo em meditar. Eu vou dedicar tempo em aprender para ver como que Deus já falou. Porque a partir daquilo que Deus já falou, eu tenho uma base para poder agora estar um pouquinho mais sensível de quando Deus falar novamente. E isso, irmãos, como eu citei o exemplo do carro, isso aqui daqui um pouco vai ficar assim, um farol, um luminoso, tudo. Eu me lembro quando a Fábio já deu aqui de testemunho no início da nossa conversão, que ela dizia que, meu Deus, qualquer folha que caía eu já repreendia, porque tudo era demônio. Né, irmãos? E isso aqui que acontece? Por que que a gente vinha com esse sentimento? Porque nós recém tínhamos se convertido e as nossas experiências eram com as trevas. Então, quando nós nos convertemos, para nós tudo era trevas. Qualquer coisa era manifestação de trevas. Só que agora nós estamos nos convertendo e estamos vendo que, na verdade, é Deus falando muitas coisas, nos alertando. Que sim, a treva se manifesta, sim, mas agora, para nós, nós vamos ficar o quê? Atento não às trevas, porque Deus vai nos avisar. E quando vier as trevas, a gente vai repreende. Pronto. Mas nós vamos ficar com os nossos olhos sensíveis no Senhor, no Senhor dos Exércitos. Amém? Mais importante de que você ficar com o olho no inimigo é você ficar de olho no seu comandante para ver qual é a ordem que ele dá. Porque não sei se você se lembra, mas você está no exército do Senhor. E se você vê o inimigo e você já quer saltar na frente dele e você já quer matar, e seu comandante não deu a ordem, o que que pode acontecer? Você vai para a batalha sozinho, você pode ser morto. Então você está vendo o inimigo vir? Ok, mas fica, como diz a história, aquele ditado, um olho no peixe e outro no gato. Fica com o olho lá no inimigo, ele vindo e olha para o seu comandante, vê o que que ele vai dizer. Para ver se ele vai dizer assim, avança, não fica parado, ou só faz barulho, quebra, né, os vasos, toca a trombeta e deixa que eu faço. Nós precisamos estar sensível, então o nosso olho tem que estar realmente no nosso comandante, no nosso Senhor. Por isso, irmãos, que eu trago aqui novamente. Precisamos ter dedicação na meditação das coisas do alto. Se você não dedicar o seu tempo em meditar, em parar, se afastar um pouco das coisas do seu dia a dia, para buscar realmente tirar um tempo para o Senhor, e você observe nas Escrituras, sempre quando Deus ia falar com alguns dos seus enviados, dos seus servidores, né, dos seus discípulos, você pode observar que, normalmente, quando era algo importante, o Senhor sempre separava. Lá na Antiga Aliança, você vai ver que Deus, quando tinha uma missão, o Senhor separava essa pessoa num ambiente e dava uma instrução, sempre num ambiente separado. Na Nova Aliança, a partir de Jesus, você vai ver que Jesus também fazia isso. Ele dava alguns comandos para a multidão, mas a instrução precisa e revelação da sua palavra ele dava para discípulos, aonde ele separava e dizia assim: olha, a vós é dado conhecer os mistérios do reino, a eles não. Então eu até falo para a multidão, mas é no secreto onde que eu revelo para os meus. Então nós precisamos dedicar esse tempo para aprender a ouvir ao nosso Senhor. Agora imagina, irmão, se nós muitas vezes não ouvimos o Senhor. Tu imagina como é que nós vamos receber uma revelação de Deus? Porque para você receber a revelação da parte de Deus, você primeiro tem que ouvi-lo. Agora, se eu não consigo nem ouvir, e para receber essa revelação, eu preciso estar junto dele, eu preciso estar separado com ele. Você compreende? Então, irmãos, não é que esses dias até nós estávamos falando aqui no Atos, fizemos aqui em casa essa semana, e nós temos que entender uma coisa: todos nós somos a família de Cristo, todos nós aqui estamos salvos no Senhor. Somos irmãos em Cristo. Nós estamos separados. Amém? Nós fazemos parte do aprisco do Senhor.
Agora, muitas vezes a gente olha assim para a vida de um irmão ou de outro, a gente fica pensando, como que o irmão às vezes prospera em algumas coisas e eu ainda não estou conseguindo prosperar nessas áreas? Como é que o irmão às vezes está tendo experiência com Deus e eu não consigo ter? Se nós somos do mesmo aprisco, somos salvos pelo mesmo Senhor, nós contemos o mesmo Espírito Santo. E aí é que há uma diferença entre irmãos dentro da casa, que são os irmãos que se dedicam mais, que dedicam mais tempo, que amadurecem antes, que abrem mão de coisas terrenas para focar no espírito, e tem irmãos que, embora estão na casa, só querem desfrutar. Então tem essa diferença entre irmãos. Agora, se faça essa pergunta, quem eu sou dentro da casa? Que irmão sou eu dentro da casa? Sou o irmão que me dedico ao Senhor? Ou sou o irmão que, por enquanto, sou aquele irmão folgado, que só quero me aproveitar dos irmãos mais velhos? Porque, irmãos, vamos ser sinceros, o irmão mais novo normalmente é o irmão mais folgado, né? E às vezes ele se deita um pouquinho no irmão mais velho. Mas nós precisamos amadurecer, buscar realmente as coisas do alto. E você vai ver nas escrituras, muitas vezes, os irmãos mais novos tomando o lugar do irmão mais velho. Por quê? Porque o irmão mais novo se dedicou às coisas do Senhor, guardando as coisas do Senhor. Exemplo, Jacó e Esaú. Jacó desprezou a sua primogenitura. Esaú, perdão, desprezou sua primogenitura. Jacó não. Jacó já quis, ouviu as coisas de Deus, fez um trato com Deus, cumpriu com princípios. Então, qual é o irmão que se destaca? Como a gente costuma dizer, né? Que é aquele que se adianta governa. Qual é o irmão que vai se destacar? Aquele que voltar os seus olhos mais rápido para as coisas de Deus. O irmão que consegue abrir mão das coisas desse mundo para se focar nas coisas de Deus. Embora eu esteja nesse mundo, como diz as Escrituras, eu não sou daqui. O Senhor diz isso. E nós temos que ter esse pensamento. E quando eu tenho esse pensamento, essa mente renovada em Cristo, o que é isso? Estou trocando o sistema. Estou limpando o sistema e tirando o vírus. Porque vai vir novos comandos, comandos do alto. E eu não vou dar mais comandos para esse aparelho através do vírus, através do pecado. Então eu preciso renovar o meu sistema, pensar como Cristo pensa. Ele só é Pai, ele orou por nós assim. Pai, ele não quero que você tire eles do mundo, mas que você os guarde no mundo. Então, enquanto nós estamos aqui, nós estamos sendo guardados, por isso nós precisamos pensar nas coisas do alto. Embora nós estamos na terra, nós pensamos como pensa um ser celestial, nas coisas do reino, para manifestar na terra. Nós oramos para que venha o reino do Senhor. Como que o reino de Deus, o reino de Cristo vai ser manifesto na terra com pessoas pensando de forma carnal? Se eu quero que Cristo governe na terra, Cristo vai governar através de nós. Só que para governar através de nós, nós precisamos ter os princípios deles estabelecidos no nosso coração e viver de acordo. Por isso que eu preciso dedicar tempo e meditar nas Escrituras, estar sensível ao Espírito, ver quando Deus fala comigo. Eu preciso dedicar tempo a isso. Amém? Quero trazer aqui um texto que está lá em Mateus. É uma parábola muito interessante e faz total sentido, né, com esse assunto que nós estamos falando, porque, irmãos, a partir do momento que você, não basta só você ouvir a Deus, isso também é algo interessante que nós precisamos meditar, porque muitos às vezes querem ouvir a Deus, mas, irmãos, só querem ouvir a Deus por ouvir, para dizer, olha, eu ouvi Deus falando isso. E daí? O que que você fez com essa informação que você recebeu do Senhor? Porque também tem isso. Mateus 7 vai trazer uma parábola que muda o curso da nossa vida quando nós ouvimos e praticamos o que ouvimos. Olha lá, Mateus 7, versículo 24. Ele diz assim: Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as praticas, assemelhá-lo-ei ao homem sábio que construiu essa sua casa sobre a rocha. Você sabe, essa parábola aqui fala sobre, né, construir a casa sobre a rocha, vai bater o vento forte e não vai derrubar. Se você reconstrói a sua casa sobre a areia, quando vier a tempestade, ela é derrubada. Então veja aqui
Muda o curso quando você dedica tempo em meditar as Escrituras, em ouvir o Senhor, e quando você ouve, você coloca em prática, e aí você está estabelecendo a sua casa firme. E aí muitas pessoas perguntam, às vezes, meu Deus, mas eu sou crente, eu devolvo o meu dízimo, eu oferto, eu sirvo o Senhor, mas está uma guerra dentro de casa, e eu perdi tudo, minha família está se desfazendo. Irmãos, não basta você fazer isso. Se você ouve a palavra do Senhor, mas não pratica. Ou seja, você ouve do técnico que você tem que passar um antivírus no seu aparelho, mas você não aplica, você não faz, seu aparelho continuará com um vírus, até que seu aparelho estrague. Então, quando nós ouvimos, precisamos colocar em prática e a nossa casa está segura. Então, isso faz a diferença. Por isso que precisa, irmãos, de dedicação. A Fábio sempre traz um texto aqui a respeito do reino, que diz, ó, desde da época de João Batista, o reino é tomado por esforço. O que é esse esforço, irmãos? É essa nossa transformação. Porque salvos nós fomos pela graça, nós não precisamos nos esforçar para ser salvo. Não precisamos fazer grandes meditações para ser salvo. Uma vez que o Espírito concedeu a gente ter uma visão, um entendimento do que Deus fez por nós, a gente reconhece a obra de Cristo e, ó, tudo certo. Somos selados com o Espírito e glória a Deus. Agora vem essa limpeza, vem essa transformação, vem a nossa parte de estabelecer princípios aqui na terra, a parte de nós mudarmos o nosso pensamento, o nosso comportamento, nós entendermos o que Deus está falando. Amém? Deus precisa de soldados que ouçam a sua voz e obedeçam. Então Deus vai fazer de tudo para que você possa aprender a ouvi-lo. De tudo. Deus vai fazer de tudo para chamar a sua atenção, assim como ele chama a atenção dos seus, de várias formas. E agora, Colossenses, capítulo 3. O apóstolo Paulo vai dar um conselho aqui ao povo de Colossenses. Ele vai dizer assim, versículo 1. Colossenses capítulo 3, versículo 1. Então, se ressuscitaste com Cristo, buscais as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Afeiçoai-vos as coisas que são de cima e não as coisas que são da terra, porque já estáis mortos. Olha que forte isso aqui. Você já está morto. Se você já está morto para esta terra, pense nas coisas do alto. E a vossa vida está escondido com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, aparecer, então também vós aparecereis com ele em glória. Mortificai, portanto, os vossos membros que estão sobre a terra, a fornicação, a impureza, a afeição desordenada, a vil concupiscência e a avareza, que é a idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, nas quais também, olha só, nas quais também andastes em outro tempo, quando vivias nela. Ou seja, isso aí que você praticava, deixa para lá, você praticava antes, agora não. Versículo 8. Mas agora despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da blasfêmia, da comunicação obscena da vossa boca. Não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com os seus feitos. Olha, você já se despiu do velho homem e também das suas práticas, e vos vestistes de novo homem, que se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Então, está dizendo, deixe, né, a roupagem do velho homem, você se veste de Cristo agora, e não só se veste de Cristo, você vai se renovar para o conhecimento, mas o conhecimento não deste mundo, o conhecimento segundo a imagem daquele que te criou. Deus está te renovando. Irmãos, isso aqui é escritura, é Bíblia. E Deus está falando contigo neste momento, não é eu que estou falando, estou lendo. É Deus que está falando. Deus, estou só lendo. Foi Deus que disse isso. Então, irmãos, não tem desculpa dizer assim que Deus não fala comigo. Está aqui, está nas Escrituras. Deus está comunicando conosco a vontade dele para nos transformar, para nos garantir esse vivo caminho no Senhor. Agora, aqui nós estamos vendo algumas direções de Deus.
Mas Deus também pode usar situações para falar conosco. E quando Deus usa situações, normalmente é porque ele já falou e nós não mudamos. Pode pensar. Porque primeiro Deus fala, Deus comunica. Aí quando nós não ouvimos, Deus tenta nos chamar a atenção. Aí quando a gente não atende, Deus tem que criar uma situação para nos chamar a atenção e quase que uma mudança forçada. Agora você não tem escapatória, você vai ter que mudar. Porque Deus te coloca numa situação em que você não tem para onde correr. É ou não é? Pensa aí na sua vida, medita aí se você já não passou por algo semelhante, que Deus falou, falou com você, você, né, fez corpo mole e Deus, pera aí que eu vou te colocar numa situação aí que você vai ter que sair do lugar. Então, isso também é Deus falando conosco, irmãos. Só que agora de uma forma prática. Os pais não fazem isso? Você que é pai, ou você que também é filho, já não viu o pai fazer isso? O pai avisa. Fulano, não mexe aí. Não mexe aí, que senão você vai ficar de castigo. Fulano, não faz isso. Não pega isso aí, que daqui a pouco você vai quebrar e você vai apanhar. O pai não está avisando? O que que a criança faz? Vai testando o pai. E vai lá e pega aquilo que o pai disse que não era para pegar. E daqui a pouco quebra. O que que o pai faz? O pai só cumpre aquilo que ele já tinha avisado. Ah, mas o pai é ruim? Não. A criança está sofrendo a consequência daquilo que o pai já tentou alertar, tentou evitar para a criança. E aí o pai tem que tomar uma decisão, às vezes, né, dar uma varada ou colocar de castigo, repreender. Então, e Deus, veja só, Deus permite nós sermos pais e filhos para entender como que ele fala. E aí, meu irmão, como é que você diz que Deus não fala? É que nós não meditamos nessas coisas. Nós não pensamos que o nosso cotidiano é Deus falando através de exemplos. Tudo é Deus, tudo aponta para Ele. Como que Deus pode falar através de situações? Aqui eu citei uma situação um pouco mais leve, mas você já parou para pensar que às vezes uma enfermidade pode ser Deus falando contigo? Porque você não mudou? E aí nós falamos assim, fiquei enfermo, meu Deus, Satanás se levantou. Agora as trevas estão irado comigo, olha, até fiquei enfermo. Pode até ter sido as trevas, mas você já parou para pensar quem autorizou? E aqui agora a parte da minha meditação. Por quê? Eu tenho que meditar. De quem que eu sou? De quem que eu pertenço? Quem que me comprou? Foi Cristo. Se eu pertenço a Cristo, o que acontece comigo tem que ter a permissão dele. Porque eu não pertenço, eu não sou mais de mim mesmo. Eu sou dele. Ele tem que ter autorizado acontecer algumas coisas comigo. E aí eu tenho que refletir. Esse ataque das trevas, essa enfermidade, por que que Deus permitiu? O que que está acontecendo? Eu tenho que meditar. Eu não posso só sair acusando as trevas e fazer um barulho e chorar para Deus. Deus, por que que o Senhor permitiu essa enfermidade? Por que que o Senhor permitiu eu falir essa escassez? É porque Deus está te colocando numa situação porque Ele está te chamando a atenção faz tempo. Quando você pega Jó, irmãos, Jó temia Deus. E você vai ver vários elementos de Deus falando sobre Jó. Olha como meu servo Jó, e fala boas coisas acerca de Jó. E Jó não era um bom cidadão? Era, ele era temente a Deus, se desviava do mal, ele temia pelos seus filhos. Aí Jó, imagine você, Jó quietinho no canto dele, fazendo as ofertas dele todos os dias pelos seus filhos, orando a Deus. E pois Deus tinha que dar uma instigada lá no Satanás. Olha só, tem visto o meu servo que está bem quietinho, escondidinho ali? Pois é, tu viu? E aí Satanás começa a botar o olho. Ah, mas pois é, o Senhor dá tudo para ele. E realmente, Deus dava tudo para ele. Tira os bens. Por que os bens? Porque Jó ofertava. E aqui talvez é um princípio que as pessoas não entendem, que a oferta move o mundo espiritual. Só que quando você faz desordenadamente, sem entendimento, você acha que você só está dando dinheiro, mas a oferta move o mundo espiritual. E Jó, o que que ele fazia? Ofertava pelos seus filhos. Satanás não podia tocar, porque tinha proteção, tinha oferta. Até que Satanás toma tudo de Jó.
toma a possibilidade de ofertar, toma os seus filhos, tira tudo de Jó e ainda coloca uma enfermidade nele. E agora começa um processo na vida de Jó. O que é? Deus falando com Jó, irmãos. Com Jó. O assunto aqui era com ele, com um servo. Deus não tem assunto com outros. Deus tem assunto com aquele que é dele. Observe que no início você só vê Jó ofertando por ele, pelos filhos e orando pelos filhos. Aí quando Jó cai enfermo, ele tem que orar por quem? Já parou para pensar, irmãos, que às vezes você está enfermo porque você só está orando pelos da sua casa? Você olha somente para o seu umbigo? Aí Deus tem que te levar para um hospital para você orar pelo pessoal do hospital. Deus fala, irmãos. E quando você não ouve o que Deus fala, Deus te leva numa situação. E aí, quando você vê no final, quando Deus restaura a vida de Jó, que é algo lindo, irmãos, Jó, aí ele está num estado de humildade tão grande, que aquela soberba, porque chegava a ser uma soberba, que Jó, ele temia a Deus, que ele ofertava, que ele fazia, ou seja, irmãos, tem muito crente que é assim, porque eu oro, porque eu jejuo, porque eu oferto, eu sou quase um querubim. Irmãos, Deus quer gente humilde de coração. Deus quer um coração humilde para poder o quê? Trabalhar com esse ser humilde. Irmãos, nós vemos aqui através do ensino. Já teve um ser que tentou elevar o seu coração, foi jogado em terra. Aí veio um que era elevado, que tinha uma coroa, que tinha glória, se dispôs de tudo para se humilhar. Entrou num corpo físico e Deus disse assim: Esse é meu filho amado em quem eu tenho prazer, porque tem um coração humilde. Por isso que ele disse: Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Deus trabalha com gente humilde de coração. Aí no final da vida de Jó, o que que Deus faz? Restaura os filhos, restaura a provisão em dobro para Jó. E por que que agora Deus podia dar a provisão em dobro para ele? Porque ele não ia mais ficar sacrificando pelos filhos. Porque agora Jó ensinou seus filhos a temer a Deus, porque você não vai mais ver a Bíblia ali citando que os filhos agora faziam festas todos os dias da semana. Era isso que Deus queria. Não basta você temer a Deus, você tem que ensinar os seus filhos também a temer a Deus. Porque quando Jó morresse, os seus filhos iam continuar fazendo festa e torrando todo o seu dinheiro. E acabou, ninguém mais ia temer a Deus. Agora você no final não vai mais ver falar em festas. Você não vai mais ver a Bíblia falando que Jó agora precisava sacrificar pelos seus filhos. Por quê? Porque agora os filhos também temiam a Deus. Então Deus precisa criar uma situação para tirar o vírus do nosso meio, para que as gerações sejam preservadas e o reino de Deus seja estabelecido nessa terra. Então, irmãos, Deus vai fazer de tudo para chamar a sua atenção, para comunicar com você. E se você mesmo assim não entender, ele vai te colocar em situações porque ele te ama. Esse é o amor do eterno pelas nossas vidas, onde ele faz de tudo, inclusive entregar o seu filho à morte, inclusive entregar o seu filho à morte para nos resgatar. E hoje nós celebramos, irmãos, e trazemos a memória com o pão e o puro suco de uva. Então, irmãos, se arrependa se um dia você diz assim: Ah, mas Deus não fala comigo, se arrependa. Porque isso, irmãos, é ingratidão, porque Deus faz de tudo para comunicar conosco, inclusive enviar o seu espírito para habitar dentro de nós. Irmãos, como que um espírito tão puro vai habitar dentro de uma carne podre com a nossa? Deus se esvazia da sua glória, de tanto que ele é santo e puro, para vir habitar, como diz a Isaías: Ai de mim, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros, pois Deus veio habitar no meio desse povo de lábios impuros para resgate. Então, hoje, irmãos, enquanto nós vamos celebrar a ceia, celebre o Senhor e se arrependa, dizendo: Pai, me perdoa por todas as vezes que eu falei que o Senhor não falou comigo. Me perdoa porque fui eu que não entendi. Porque o Senhor fala, em todo momento o Senhor está falando comigo. A culpa é minha.
Eu vou deixar de ser Adão e colocar a culpa nos outros. A culpa é minha, porque eu não estou sensível ao teu espírito. Eu não estou sensível aos teus sinais. E, Pai, me ajuda. Me ajuda a me tornar sensível aos teus sinais. A em todo momento que o Senhor falar comigo, o Senhor me ajuda para que eu compreenda e não ande mais como o velho homem andava, mas sim como o novo homem, que é Cristo, em que tudo ouviu. Amém? Pai, nós glorificamos o teu nome e te agradecemos porque o Senhor fala em todo o tempo conosco e te agradecemos pela tua misericórdia. Obrigado pelo teu amor e tua bondade, pela tua paciência com os teus filhos rebeldes. Obrigado, Pai, pela tua paciência. Obrigado pelo teu amor e por estabelecer esta nova e eterna aliança no corpo do teu filho. Nós apresentamos o pão e nós vamos partir o pão aqui entre irmãos, dando glórias ao Senhor, em nome de Jesus. Amém? Podemos comer. Aleluia. Glorifique o Senhor, irmãos. Se você entendeu o que Deus falou com você essa tarde, glorifique o nome dele. Pegue seu suco de uva, apresente ao Senhor e agradeça pela aliança que foi feita por nós no sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. Pai, colocamos diante do Senhor esse puro suco da videira, representando o sangue do nosso Senhor Jesus Cristo, e te agradecemos porque, veja só, olha o que a palavra diz. A Bíblia diz que o sangue de Abel, mesmo depois de morto, ainda fala. O sangue de Abel clamava por Caim, mas o sangue de Jesus clama por todos nós. Irmãos, Deus fala até mesmo através do sangue. Quando você olhar para o suco de uva, lembra que é Deus falando com você. E diz assim: Eu enviei o meu filho e derramei o sangue dele para te resgatar. É Deus falando. Te agradecemos e te louvamos, Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Podemos todos beber. Aleluia! Glória a Deus! Se alegre no Senhor, irmão. Faça festa. Você faz parte da família, você foi resgatado e você tem um pai que fala contigo em todo tempo, um pai que te ama, um pai que te cura e que vai fazer de tudo, porque ele disse, e está nas Escrituras: aquele que começou a boa obra é fiel para cumpri-la. E glória a Deus. Mais uma tarde de vitória. Amém?